São 3 da manhã. Você está dormindo. Sua cidade está em silêncio total. Mas se você olhasse um radar de tráfego aéreo agora, veria algo completamente perturbador. O céu está infestado de aviões. Dezenas. Centenas. Todos voando para o mesmo ponto. Todos aterrissando a cada 60 segundos. Um após o outro. Sem parar. Mas nenhum, absolutamente nenhum, leva passageiros. São fantasmas de metal. Gigantes escuros transportando segredos. E a pergunta óbvia é: por quê? Por que as empresas mais ricas do planeta gastam bilhões de dólares voando no escuro quando poderiam fazê-lo de dia? Por que escolhem a noite? Por que arriscam tripulações exaustas navegando na escuridão? A resposta vai mudar completamente a forma como você vê o comércio moderno. Porque acontece que toda a economia global depende desta frota noturna. E se eles parassem de voar por uma única noite, o mundo pararia. Literalmente. Bem, vindos a Aerocielo. Hoje vamos entrar no mundo invisível dos cargueiros noturnos. E quando este vídeo terminar, você nunca mais olhará para o céu da mesma maneira. Antes de decolar, deixe-me um comentário dizendo se você sabia que isso acontecia enquanto você dorme. E inscreva-se agora porque o que vem é brutal. Vamos direto ao ponto. Tudo isso existe por uma promessa. Uma promessa que nos tornou completamente mimados. A entrega no dia seguinte. Entrega noturna. Você pede algo hoje às 6 da tarde. E amanhã, às 9 da manhã, está na sua porta. Parece mágica. Parece impossível. Mas é engenharia pura. E funciona assim. Durante o dia, caminhonetes recolhem pacotes. Milhares de caminhonetes. Em cada cidade, em cada vila. Recolhem de casas, de escritórios, de lojas. E levam tudo para centros de coleta locais. Aí os pacotes são escaneados. São classificados por destino. E são carregados em caminhões maiores. Esses caminhões vão direto para o aeroporto. E aqui é onde começa a loucura. Porque todos esses caminhões de todas essas cidades chegam ao mesmo tempo, entre as 6 e as 9 da noite, e descarregam milhões de pacotes. Literalmente milhões, em um único aeroporto, em Memphis, ou Louisville, ou Leipzig. Aeroportos que a maioria das pessoas nem sequer conhece, mas que são o coração pulsante do comércio global. E agora vem a parte crítica. Todos esses pacotes têm que ser classificados, redirecionados, redistribuídos, e carregados em aviões que saem à meia-noite. Porque se não saem à meia-noite, não chegam a tempo. É física temporal. Se o seu pacote sai de Los Angeles às 6 da tarde, tem que chegar a Nova York antes das 6 da manhã. Isso são 12 horas, 5 horas de voo. Mais classificação, mais carga em caminhões, mais distribuição local. Não há margem. Zero margem. Então os aviões decolam à meia-noite, voam a noite toda e aterrissam ao amanhecer. E nesse momento, o seguinte turno de caminhonetes já está esperando, listas para distribuir, listas para entregar. E você acorda, e aí está seu pacote. Como se tivesse aparecido por mágica. Mas não foi mágica. Foram 50.000 pessoas trabalhando a noite toda enquanto você dormia. A FedEx move isso em uma escala que desafia a imaginação. Mais de 150 aviões pousando em Memphis todas as noites. Todos chegando entre 23 horas e 1 hora da manhã. Uma janela de 2 horas. E nessas 2 horas, 5 milhões de pacotes são classificados. 1,5 milhões, em 2 horas. Eles têm sistemas automatizados que leem códigos de barras em velocidades impossíveis. Esteiras que se estendem por quilômetros. Máquinas que podem classificar 400.000 pacotes por hora. E trabalhadores humanos supervisionando tudo, verificando, corrigindo, garantindo que cada pacote vá para o avião correto. Porque um erro, um único pacote no avião errado, pode significar que alguém não recebe seu medicamento a tempo, ou que uma empresa perde um contrato, ou que uma cirurgia seja cancelada. Consequências são reais e são massivas. É por isso que tudo está sincronizado com precisão cirúrgica. Cada minuto conta, cada segundo importa. É uma coreografia de caos controlado e só funciona à noite. Se este conteúdo está te prendendo, dê um like agora e inscreva-se porque isso vai ficar mais intenso. Mas há outra razão pela qual eles voam à noite. Uma razão que parece óbvia, mas que tem implicações massivas. Congestionamento, ou melhor, a falta dele. Durante o dia, o céu é um caos absoluto. Milhares de voos comerciais, todos competindo por espaço aéreo, todos fazendo fila para pousar, todos esperando em terra para decolar. É um engarrafamento tridimensional. Mas às 3 da manhã o céu está vazio. Os cargueiros têm via livre, não fazem padrões de espera, não dão voltas esperando. Autorização. Chegam, aterrissam, descarregam, carregam, decolam, sem demoras, sem esperas,
sem perda de tempo. E tempo é dinheiro, literalmente. Cada minuto que um avião passa em terra custa centenas de dólares. Em combustível desperdiçado, em tripulação paga, em oportunidade perdida. Então as companhias aéreas de carga otimizam cada segundo. E à noite lhes dá essa vantagem. Mas não é só o céu, são as estradas também. Quando um cargueiro aterriza às 3 da manhã e descarrega seus contêineres, os caminhões que recolhem essa carga saem para estradas completamente vazias. Zero tráfego. Zero engarrafamentos. Vão à velocidade máxima para os centros de distribuição. E de aí para as rotas locais. Tudo flui, sem fricção, sem demoras. Compare isso com um pouso às 5 da tarde. Os caminhões saem do aeroporto e encontram o trânsito do rush hour. Ficam presos, perdem horas. E essas horas significam que os pacotes não chegam a tempo. Então a noite não é só uma preferência. É uma necessidade operativa. É a única forma de fazer que o sistema funcione. E aqui vem algo que quase ninguém sabe. Os aeroportos cobram menos à noite. Muito menos. Eles têm algo chamado slots, franjas horárias. E durante o dia, esses slots são caros. Muito caros. Porque há demanda massiva. Todos querem decolar entre as 6 da manhã e as 10 da noite. Mas à noite, a demanda é quase zero. Então os aeroportos baixam os preços para incentivar o tráfego. Taxas de aterrissagem mais baratas. Taxas de estacionamento mais baratas. Taxas de uso de terminal mais baratas. Tudo mais barato. E quando você opera 700 aviões, como a FedEx, essas economias se acumulam. Falamos de milhões de dólares ao ano. Só em taxas aeroportuárias. Milhões. Então, voar à noite não é só logística. É economia brutal. É otimização financeira. É espremer cada centavo possível de uma operação que já tem margens muito ajustadas. E há mais. Algo que soa quase mágico, mas que é pura física. O ar da noite é mais denso, mais frio, mais pesado. E isso muda tudo. Quando o ar é denso, os motores funcionam melhor. Geram mais empuxo. As asas geram mais sustentação. Resultado, o avião pode decolar com mais peso. Muito mais peso. Em alguns aeroportos calurosos, a diferença pode ser de 10 ou 15 toneladas de carga adicional, só por voar de noite em vez de dia. Isso é enorme. Isso significa mais pacotes por voo, mais ingressos, mais eficiência. É física trabalhando a favor da economia. E as companhias aéreas de carga sabem disso. Explotam. Usam para maximizar cada voo. Compartilhe este vídeo agora se você está aprendendo algo novo. E ative a campanita porque o que vem é fascinante. Agora falemos dos jogadores, os donos da noite. A FedEx é o rei absoluto. Mais de 700 aviões. Presença em 220 pascalices. No ano fiscal 2024, moveram uma média de 6,4 milhões de envios ao dia. 6,4 milhões. Cada dia. Geraram 42,000 milhões de dólares em ingressos. É uma máquina de dinheiro. Uma operação de escala inimaginável. E tudo centrado em Memphis, Tennessee. Um aeroporto que durante o dia é relativamente pequeno. Mas à meia-noite se converte no aeroporto mais ocupado do planeta. Logo está a UPS, seu hub em Louisville, Kentucky. Worldport. Manejam aproximadamente 300 voos diários. E sua instalação é tão massiva que pode processar 416,000 pacotes por hora. 416.000 por hora. A escala é brutal. E tudo passa de noite. Toda essa atividade. Todo esse caos controlado, enquanto o resto do mundo dorme. DHL tem seu hub em Leipzig, Alemanha, o coração da Europa. Durante a hora pico, noturna, aterriza ou decola um avião a cada minuto. Cada minuto. É como um porta-aviões em terra. Operações contínuas. Sem parar. Sem descanso. E logo está o novo jogador. Amazon Air. Começaram em 2016 e já tem mais de 110 aviões. O interessante é que ao princípio voavam mais de dia, mas agora quase o 40% de seus voos são noturnos. Por quê? Porque querem entregar seu pedido em horas. Não em dias, em horas. Seu hub em Cincinnati tem crescido 68% em volume desde 2019. 68%. Crescimento explosivo. E está mudando o jogo, porque a Amazon não só está competindo com FedEx e UPS, está redefinindo as expectativas. Está fazendo que a entrega ao dia seguinte se sinta lenta. Estão empurrando para a entrega ao mesmo dia, inclusive entrega em horas. E para fazer isso, precisam voar de noite. Muito. Todo o tempo. Mas aqui vem a pergunta que ninguém faz. Quem voa estes aviões? Quem trabalha toda a noite enquanto nós dormimos? E aqui é onde a história se põe séria.
Porque detrás de cada decolagem noturna, há pessoas fazendo sacrifícios brutais, pilotos, controladores aéreos, técnicos de manutenção, classificadores de pacotes, miles de pessoas, e todas trabalhando no momento em que o corpo humano está programado para dormir. Falemos dos pilotos primeiro. Voar de noite não é como voar de dia. O corpo humano tem ritmos circadianos, ciclos naturais. E esses ciclos dizem: às 3 da manhã você deveria estar dormindo, mas os pilotos de carga estão na cabina, navegando, tomando decisões críticas, lutando contra a fatiga. E a fatiga mata, literalmente. Estudos mostram que os pilotos cometem até 50% mais erros graves em voos noturnos. 50%. Mais. Os dados são claros. 5 erros críticos por cada 100 horas de voo noturno, comparado com 5 durante o dia. Essa diferença pode ser a linha entre chegar em casa ou não chegar. Então as companhias aéreas têm programas estritos de gestão de fadiga, limites de horas de voo, períodos de descanso obrigatórios, cestas controladas, rotações específicas. Tudo projetado para manter os pilotos alertas, funcionais, vivos. Mas mesmo com todas essas precauções, o risco existe. 80% dos acidentes em aviação são por erro humano, e a fadiga amplifica esse erro. Por isso, ser piloto de cargueiro noturno é um dos trabalhos mais perigosos em aviação. E depois estão os mecânicos. Porque se os aviões voam de noite, quando se faz a manutenção deles? De dia. Enquanto você está no escritório, enquanto toma seu café da manhã, há mecânicos em Memphis desmontando motores, revisando sistemas hidráulicos, trocando pneus, inspecionando cabos. Tudo tem que estar perfeito para o próximo voo noturno. É um ciclo de 24 horas que nunca se detém. O avião aterrissa ao amanhecer. Os mecânicos o revisam durante o dia. E à meia-noite volta a decolar. Uma e outra vez. Sem descanso. Se você está gostando desta análise profunda, inscreva-se agora, porque vamos ir ainda mais fundo. Agora falemos de geografia. Porque estes cargueiros não voam aleatoriamente. Seguem rotas muito específicas. Conectam hubs estratégicos. E alguns desses hubs estão em lugares surpreendentes. Hong Kong é o número 1 mundial em tonelagem de carga. Milhões de toneladas passam por aí a cada ano. É a porta entre a Ásia e o resto do mundo. Memphis é o número 2. O coração da FedEx. O ponto de onde irradiam para toda a América do Norte. Mas há um lugar curioso. Anchorage, Alaska. Alaska? Sério? Sim. Anchorage é o 4º aeroporto de carga mais movimentado do mundo. Por quê? Porque está perfeitamente localizado na rota polar entre a Ásia e a América do Norte. Os cargueiros que vão da China aos Estados Unidos param aí à meia-noite. Reabastecem combustível. E continuam. É um ponto de parada estratégico. No meio do nada. Mas absolutamente crítico. E tudo acontece de noite. Sempre de noite. Miami é outro hub fascinante. É a porta de entrada para produtos perecíveis da América Latina. Flores da Colômbia, frutas do Equador, peixe do Chile. Tudo chega de noite. Porque esses produtos têm horas contadas. Literalmente. As flores cortadas hoje têm que estar em lojas amanhã. Ou murcham, perdem valor, viram lixo. Então os cargueiros voam de noite. Aterrissam ao amanhecer e ao meio-dia essas flores já estão em floriculturas em Nova York. É uma cadeia de suprimentos perfeitamente sincronizada. E funciona só porque voam de noite. Leipzig, na Alemanha, é o coração da DHL para a Europa. De lá distribuem para todo o continente. E assim como Memphis, durante o dia é relativamente tranquilo. Mas à meia-noite explode de atividade. Dezenas de aviões, milhares de trabalhadores, milhões de pacotes, tudo se movendo a velocidade impossível. Louisville é o hub da UPS. Similar a Memphis, máxima atividade noturna. E durante o dia, manutenção intensiva. É o padrão. É o modelo que funciona. E se replica globalmente. Mas nem tudo é perfeito. Há um problema enorme com esta operação noturna. Problema que está gerando guerras legais. Ruído. Um avião decolando às 2 da manhã é ouvido muito mais do que um decolando às 2 da tarde. Por quê? Porque o ambiente está em silêncio. Não há tráfego mascarando o som. Não há atividade humana. Apenas silêncio. E então o rugido dos motores se torna ensurdecedor. Além disso, o ar frio propaga o som melhor, mais longe, mais claro. Então os vizinhos desses aeroportos estão furiosos. Na Europa, a situação é crítica. Frankfurt proíbe voos entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Totalmente proibido.
Amsterdã tentou reduzir os voos noturnos de 32.000 para 27.000 anuais, mas os Estados Unidos protestaram formalmente. Disseram que isso interromperia o comércio global, prejudicaria a economia. Houve pressão diplomática, negociações tensas, e geopolítica do comércio noturno. Nos Estados Unidos, a FAA é mais permissiva, mas as queixas existem. O aeroporto O'Hare de Chicago recebeu 3,7 milhões de queixas por ruído em um único ano. 3,7 milhões. É guerra civil acústica. Então as empresas estão respondendo. Estão aposentando aviões velhos e ruidosos. O M-11 tristemente famoso por seu ruído está sendo substituído por Boeing 777 cargueiros. Mais modernos, mais silenciosos, 18% menos consumo de combustível e muito menos ruído e evolução forçada. Por regulamentações, por pressão social, por sobrevivência operativa. Antes de ir, compartilhe este vídeo agora e deixe-me um comentário com sua opinião. Agora quero que entenda a escala real disso. A carga aérea global atingiu 115 milhões de toneladas em 2023. 115 milhões de toneladas. Os 20 aeroportos mais ativos manejam 42% desse volume. É concentração massiva, e a maioria dessa atividade passa de noite, enquanto você dorme, sem que você perceba. Memphis emprega milhares de pessoas só para o turno noturno, e processam 500 mil de pacotes a mais que o turno de dia. 500 mil a mais, de noite. O combustível representa 22% dos custos operativos destas empresas. 22%. É o gasto individual mais grande. Por isso otimizam cada voo. Por isso voam de noite quando o ar é mais denso. Por isso usam rotas específicas. Por isso calculam tudo ao milímetro. Porque cada litro de combustível economizado é dinheiro direto ao bolso. E aqui vem algo que quase ninguém considera. O que aconteceria se esta operação noturna se detivesse? O que aconteceria se por alguma razão, uma tempestade massiva, uma erupção vulcânica, um evento global, os cargueiros não pudessem voar uma noite? Caos. Absoluto caos. Hospitais sem suprimentos médicos. Fábricas sem peças críticas. Tiendas sin inventario. Negocios paralisados. Porque toda a economia moderna está construída sobre a premissa de entrega rápida. Justo a tempo. Just in time. As empresas já não armazenam inventário massivo. É muito caro. Então pedem o que precisam quando precisam. E confiam em que chegará amanhã. Essa confiança depende completamente destes cargueiros noturnos. Se detém, a cadeia de suprimentos colapsa. E em dias, não semanas, dias, começarias a notar os efeitos. Produtos faltantes, preços subindo, serviços interrompidos. Por isso esta operação é crítica. Não é um luxo. Não é conveniência. É infraestrutura essencial. É o sistema circulatório da economia global. E bate de noite. Sempre de noite. Agora pensa nisto. Esta noite, enquanto dormes, vão decolar? Aproximadamente 2.000 cargueiros em todo o mundo. 2.000. Vão transportar milhões de pacotes. De documentos urgentes a órgãos para transplantes. De peças de reposição de avião a vestidos de noiva. De medicamentos a eletrônicos. Tudo se movendo através do céu escuro, invisível. Silencioso para você, mas barulhento para quem vive perto dos aeroportos. E tudo perfeitamente sincronizado. Porque um atraso de 30 minutos em Memphis pode causar atrasos em cascata em 50 cidades. Então tudo tem que funcionar perfeitamente, sem falhas, sem erros, sem desculpas. Dê um like se agora você vê o mundo de forma diferente. E siga até o final porque o fechamento é poderoso. Os pilotos que voam esses cargueiros são heróis anônimos. Ninguém os aplaude ao aterrissar. Não há passageiros agradecendo a eles. Apenas pacotes. Caixas mudas. Mas esses pilotos estão lutando contra a fadiga, contra a escuridão, contra a monotonia, voando as mesmas rotas noite após noite e fazendo isso de forma impecável, porque não podem falhar. Os controladores aéreos que guiam esses voos estão igualmente exaustos. Turnos noturnos, olhando para telas durante horas, coordenando dezenas de aviões simultaneamente. Um erro e há colisão. Então permanecem alertas, funcionais, salvando vidas que nunca saberão que estiveram em risco. Os classificadores de pacotes que trabalham nesses hubs estão fazendo trabalho físico brutal, levantando caixas, escaneando códigos, correndo contra o relógio, porque cada segundo conta, cada pacote importa. E tudo tem que sair antes do amanhecer. São milhares de pessoas, dezenas de milhares globalmente, trabalhando enquanto você dorme, para que quando você acorde, seu mundo funcione perfeitamente, sem atrito,
sem demoras, sem que você note o esforço massivo que fez isso ser possível. E aqui está a ironia. Quanto melhor fazem seu trabalho, menos você nota. Quanto mais eficiente é o sistema, mais invisível se torna. E mais o damos por sentado. Pedimos algo online e assumimos que chegará amanhã. Não pensamos nos 50 passos que têm que ser executados perfeitamente. Não pensamos nas 100 pessoas que tocarão esse pacote. Não pensamos no avião que voou a noite toda para trazê-lo. Só esperamos que esteja aí, e quase sempre está. Essa é a magia. Essa é a engenharia. Essa é a operação mais complexa e invisível do planeta. Funcionando perfeitamente. Todas as noites, sem exceção. Deixe-me um comentário agora mesmo. Alguma vez você havia pensado nisso? Sabia que enquanto você dorme há 2.000 aviões voando só para transportar carga? Você se dá conta agora da escala desta operação? E faça 3 coisas antes de ir. Primeiro, inscreva-se neste canal. Segundo, dê um like neste vídeo. E terceiro, compartilhe isso com alguém que precisa entender isso. Porque este conhecimento muda a perspectiva. Muda como você vê o comércio, como você vê a logística, como você vê seu pacote chegando amanhã. Da próxima vez que pedir algo online, quando clicar em comprar, pense no que acabou de ativar. Acabou de enviar um sinal que vai se propagar através de sistemas informáticos, que vai resultar em que alguém recolha esse produto de um armazém, o coloque em uma caixa, a ponha em um caminhão. Esse caminhão vai ir a um aeroporto. Essa caixa vai ser escaneada, classificada, carregada em um avião que vai decolar à meia-noite, vai voar a noite toda, vai aterrissar ao amanhecer, vai ser descarregada, classificada de novo, posta em outro caminhão e finalmente vai chegar à sua porta. Tudo isso porque você clicou em um botão. E tudo isso vai acontecer enquanto você dorme, sem que você veja, sem que você perceba. Mas agora você sabe. Agora você entende o balé noturno, a coreografia invisível, o sistema que nunca dorme para que você possa dormir tranquilo. Isto foi Aerocielo. Obrigado por voar comigo. Nos vemos no próximo voo. Lembre-se, esta noite quando você for dormir, olhe pela janela. Talvez você veja as luzes de um cargueiro cruzando o céu. E agora você sabe exatamente o que ele está fazendo. Está mantendo o mundo funcionando, está movendo a economia, está conectando continentes. Tudo na escuridão. Tudo em silêncio. Tudo enquanto o mundo dorme. Esses são os verdadeiros heróis da aviação. Os pilotos noturnos. Os trabalhadores do turno da noite. Os que mantêm tudo funcionando quando ninguém está olhando. E da próxima vez que seu pacote chegar a tempo, lembre-se. Alguém voou a noite toda para que isso fosse possível.